A Bíblia diz no livro de Miqueias, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 12. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Bom, tu já viu que a profecia está sendo direcionada para os governantes, para os chefes de Israel, os líderes. Tem uma tradução mais antiga que diz os cabeças, né? Para as cabeças das tribos de Israel. Mas nós sabemos que esses governantes, que esses chefes, que esses cabeças de tribo, reis, príncipes, nobres, pessoas investidas de autoridade, eram maus, eram corruptos, era uma liderança maligna que fazia coisas erradas. Então, Miqueias, o profeta Miqueias, foi levantado para profetizar contra os governantes. Ah, mas então pode? Se Deus manda, pode. Se Deus diz, fala. Só que aquilo que eu disse para vocês em outras ocasiões, em outros vídeos. João Batista perdeu a sua cabeça por falar a verdade para Herodes. Elias foi perseguido até a morte por Jezabel e Acabe. Mas Deus livrou Elias, né? Mas João Batista foi decapitado. Então, sim, profetizar contra governantes, contra reis, príncipes, chefes, patrões, diretores, sei lá, um pai, uma mãe, um professor, alguém investido de autoridade, é perigoso. Muitas vezes tu vai pagar com a tua própria vida por dizer a verdade. A questão não é o que vai acontecer contigo. A questão é, foi Deus que te mandou? Essa profecia foi dada por Deus? Esta mensagem de juízo, de sentença, de dedo na cara, como eu digo, foi o Senhor Deus que te deu? Ou tu tá colocando para fora a tua revolta, a tua ira, a tua frustração, a tua decepção com os governantes? Aí nós temos uma Bíblia inteira para dizer que tu tá em pecado, que tu tá errado. Uma coisa é tu condenar o mal feito, né? O pecado, porque Deus assim determinou. Porque Deus tá dizendo, Miqueias profetiza contra os governantes, profetiza contra essa liderança corrupta, contra esses que deveriam conhecer a justiça. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Por acaso não são vocês que tinham que dar exemplo? Por acaso não são vocês que tinham que cumprir a lei? Por acaso não tinha que ser vocês que deveriam zelar pelo bem-estar do povo? O nome de Miqueias significa quem é como Jeová, ou quem é como Deus, quem é como o Senhor. Então, ele sabia quem estava o enviando. Ele sabia que ele não estava falando coisa da cabeça dele ou do coração dele, ou fruto da sua sabedoria humana ou da sua experiência frustrante. Porque sim, nos nossos dias nós escolhemos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, né?
temos juízes, desembargadores, enfim, homens e mulheres investidos de autoridade, que deveriam cumprir a lei e que deveriam fazer o bem para o povo. E muitas vezes nós somos enganados, frustrados, decepcionados, traídos. E isso gera em nós um sentimento de decepção, de frustração, de incapacidade, de incompreensão. Sentimentos ruins, dolorosos. E muitas pessoas passam a murmurar e desejar o mal e fazer o que Deus não manda. Então, eu digo o seguinte, primeiro versículo, né? É uma linha tênue. Tu condenar o pecado das autoridades, porque Deus assim determinou, porque assim Deus te chamou para denunciar, ou tu colocar para fora o teu descontentamento, a tua ira, a tua revolta contra o mal feito daquela autoridade. E aí tu vai pecar. E aí tu vai estar desobedecendo aquilo que Deus fala na sua palavra. Que nós devemos orar pelas autoridades, que nós devemos interceder, que nós devemos reconhecer que toda autoridade humana foi dada por Deus e que ninguém tem autoridade se Deus não conceder. Estudamos em Daniel cativo, exilado na Babilônia, ele era correto, mesmo com Nabucodonosor não sendo. E a gente percebe o quê? Que ele fazia isso porque ele era bonzinho? Porque ele era medroso? Não, vimos que ele era impecável, destemido, corajoso, mas ele tinha fé. Ele acreditava na soberania de Deus, de que Deus estava no controle de tudo, inclusive do seu algoz, inclusive de Nabucodonosor. Então, quando tu quer fazer justiça pelas tuas próprias mãos, tá faltando fé. Tu tá duvidando que Deus cuida. Tu tá duvidando que Deus controla. Tu tá duvidando que Deus é soberano e que Ele tem seus caminhos, seus instrumentos, suas ferramentas, seus propósitos, seus planos. Tudo isso para deixar bem claro que não é qualquer um de nós que pode chegar diante de um governante, de um chefe, de um líder e dizer: tu é corrupto, tu é injusto, tu é isso, tu é aquilo, certo? 2. Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Quer coisa mais direta, explícita, clara? Quer denúncia maior? Esses governantes, eles exploravam, abusavam, usurpavam, esfolavam o povo. O que é isso? Isso é abuso de poder. Isso é opressão, isso é exploração, isso é injustiça. E Deus não quer isso. Deus é contra isso. Tudo isso é pecado. E Miqueias foi chamado para denunciar isso, essas práticas. E olha só, eles odeiam o bem e amam o mal. Quando uma pessoa está no poder e ela está no poder para se vingar, para fazer o mal, para lucrar, para ganhar, para oprimir. Essa é a situação. Esfolam o povo. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Tu consegue entender a gravidade disso? 3. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele.
quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Então, é um exemplo bem pesado, como eu digo, né? É bem sério isso. O que a gente pode entender? Que o povo estava sendo sacrificado, estava sendo engolido vivo, que eles estavam sendo objeto de violência. Os governantes estavam fazendo o mal contra o povo. E qual é o exemplo ou o que Deus orientou Miqueias para falar? Canibalismo. Comer a carne de uma pessoa, como é que é o nome disso? Canibalismo. É uma coisa horrenda, absurda, mas sim, ao longo da história da humanidade, isso ocorreu, inclusive em sacrifícios, em guerras, enfim, nem sei se isso aí não vai me atrapalhar o vídeo com essas coisas que às vezes são proibidas de ficar falando. Mas assim, ó, sabemos que isso existe, né? Até tribos, povos que eram canibais, né? Que se alimentavam de carne humana. Então, o que Miqueias está fazendo neste capítulo? Fazendo essa comparação, explicando de uma forma que não tem dúvida. O que estava sendo feito contra o povo era uma destruição, uma exploração, uma maldade, uma violência. 4. Um dia eles hão de invocar o Senhor. Eles quem? Os governantes, os chefes, os líderes, os cabeças. Mas ele não os ouvirá. Sempre tem o dia que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, o dedo na moleira, sabe? O dia que a coisa aperta, o dia que a coisa fica feia, difícil. E aí tu clama a Deus, tu chama a Deus, tu pede que Deus intervenha em teu favor, né? E aí o que Deus está dizendo? Um dia eles vão te invocar, eles vão me invocar, mas eu não vou responder, eu não vou ouvir, eu não vou dar atenção, eu vou ignorar. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Então é óbvio, tu faz o mal e quando Deus olha para ti, ele vê o mal. Ele vê tudo que tu praticou, ele vê todas as tuas obras. E Deus sonda as mentes e os corações. Então ele sabe ainda a motivação, o prazer que tu sentiu em fazer o mal, né? Como eu disse, esse desejo de vingança, Deus conhece o nosso íntimo. E ele não vai ouvir, ele não vai te ouvir. Ele vai virar o rosto. Esconderei a minha face deles. O que quer dizer isso? Deus não vai ouvir. Deus vai se esconder deles. Deus vai virar as costas. Lembra daquele vídeo? Vocês vão ver minhas costas e não meu rosto. Vocês vão ver eu indo embora. Isso é muito sério. Isso também a gente tem que pensar em relação a uma nação, em relação a um povo. Que Deus vira as costas. É pecado. É muito pecado, é muita maldade, é muita injustiça, é muita corrupção. 5. Assim diz o Senhor. Sabemos que essa expressão indica uma profecia, um profeta. Aí olha para quem? Ele começou falando do 1 ao 4, a gente fala, tudo isso era contra os governantes, os líderes, os chefes, os cabeças. Agora, do 5, ele diz: assim diz o Senhor, a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Bah, muito sério. Falsos profetas. Porque profetas
verdadeiros são aqueles que falam o que Deus manda. São aqueles que são fiéis à mensagem recebida por Deus. Porta-voz de Deus. Anunciam a palavra de Deus, a profecia bíblica. Esses aqui são falsos profetas. Eles falam o que convém. E eles estão, nesse que a gente acabou de ler, eles se vendem por pão, né? Porque fala ali, ó, quando tenho que mastigar. Então, quer dizer, eles estão com fome, eles querem se alimentar, tu dá comida, tu sustenta, tu agrada, tu dá presente. Eles vão profetizar coisas boas para ti. Eles vão dizer só o que tu quer ouvir. Nós temos visto isso. Esses artistas, cantores, enfim, que estão vivendo uma vida de pecado, em pecado, de forma assim escancarada. Estão quebrando a lei de Deus em vários pontos. E eles têm o seu profeta de estimação, o seu pastor de estimação, sabe? Que anda com eles e profetiza bênçãos. E ora e protege, né? Mas não fala do pecado. E esses artistas, essas pessoas de influência, elas enchem esses pastores e profetas e apóstolos e mestres e líderes, enfim, de presentes, de dinheiro, de carros, para que eles só falem coisas boas para eles. Então, o profeta verdadeiro, ele apanha, ele sofre, ele chora, ele perde até a sua vida, ele é preso, acontece tudo contra o profeta que fala de verdade, né? E a gente tá vendo que esses aqui não, eles são falsos profetas. Eles profetizam para serem pagos, para terem lucro, para se dar bem, para se darem bem, entendeu? Eles querem receber. Então, se eles falarem o que a pessoa quer ouvir, eles vão receber. Seja o pão, seja a roupa, seja o carro, seja a casa, seja a proteção também, né? Enfim. Eles dizem paz, quer dizer, eles dizem só coisas boas. Se eles estiverem com a barriguinha cheia, com a conta bancária, com a carteira, com a bolsa, sei lá, com o carro, não sei o que a pessoa quer. Mas, olha o que eles dizem. Eles apregoam guerra santa contra aqueles que não lhe dão nada. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Nos dias de Miqueias e nos nossos dias em 2024. 7. 6. Por isso, vocês terão noites sem visões. Vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. O que está falando aqui? A luz se apagará, sim, porque Deus é a luz. Deus é que revela. Deus é que dá visões, que interpreta, que diz assim, ó, fala isso. Deus vai se calar. Haverá um silêncio da parte de Deus. Não vai acontecer revelação, interpretação, entende? Deus não vai se manifestar. Por isso que está dizendo, ó, terão noites sem visões. Deus não vai visitar os profetas. Deus não vai dar unção, não vai dar graça, sabedoria, inteligência. Entende? Deus não vai fazer isso. Tipo, a fonte vai secar e eles vão ter que fazer o quê? Mentir. O sol se porá sobre os profetas. Quer dizer, não vai ter luz. Eles não vão saber. Não haverá entendimento, porque Deus vai se calar. No outro a gente viu, Deus não vai ouvir. Agora Deus não vai falar. Deus não vai se revelar. Deus não vai se manifestar para esses falsos profetas. Certo? 7, agora sim. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados.
Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Então, o profeta fala o que Deus manda, só que Deus não vai falar nada. Então eles não vão ter o que falar. Eles vão ter que mentir. Mas talvez a mentira seja tão óbvia que é melhor pôr a mão na boca e nem falar. Porque eles vão ser desmoralizados. Depende do desafio, depende da situação, depende do que está sendo demandado deles. Deus não falará. Não haverá revelação, unção, paz. Não haverá. Não haverá voz de Deus, não haverá visão, visitação espiritual, não haverá resposta. Só haverá o silêncio de Deus. Por quê? Por causa da maldade dos líderes poderosos, por causa dos juízes injustos, por causa da corrupção dos sacerdotes e dos profetas, quer dizer, por causa do pecado generalizado, do grande para o pequeno, do nobre para o povo. Todos estão mergulhados nisso. 8. Quanto a mim quem? Miqueias, o profeta Miqueias. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Este versículo é muito lindo. Miqueias era diferente de todos esses. Do 1 ao 7 a gente está vendo. Ele disse, eu não faço parte disso. Eu não sou como vocês. Quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. O que é isso? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Eu não estou nessa história aí de vocês. Miqueias estava agindo pelo poder do Espírito Santo. O poder, olha que, vamos repetir. Estou cheio do poder do Espírito do Senhor, do poder do Espírito Santo. Uma das palavras para o Espírito Santo é poder, é power. O Espírito Santo é o poder de Deus. Nós somos livres do pecado. Nós deixamos de ser escravos. Nós fomos libertos pelo poder desse Espírito de santidade que habita em nós. Nós nunca mais seremos escravos do pecado, porque sim, somos servos do Deus Altíssimo. Nós fomos livres, libertos do pecado. Então, ele está cheio do poder do Espírito do Senhor. Para que tu é cheio do Espírito Santo? Para fazer o bem? Para parar de pecar? E para ensinar, para mostrar para as pessoas o caminho, para mostrar a luz. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, eu não consigo ficar calada. Quando eu vejo, eu já falei. O Espírito Santo pode te ensinar a ficar calado, mas tu tem que pedir. Tu tem que querer ser cheia. Mas eu não tenho paciência. O Espírito Santo, ele tem paciência. Então, ele pode dar para ti. Eu não tenho amor, eu não consigo perdoar. Todas as nossas limitações, fraquezas, fragilidades, o Espírito Santo pode nos encher de poder, pode te encher de poder. Por quê? Porque é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mostra com bondade, ele nos constrange em amor para que a gente possa se arrepender, restituir, restaurar, consertar, andar em santidade, viver em santidade. E aí tu pensa, esse caos, tudo que a gente está vendo aqui em Miqueias, né? Do 1 ao 7. E ele está dizendo, eu tô cheio do poder do Espírito Santo e cheio de justiça e de força. A alegria do Senhor é a nossa força, porque o Espírito Santo é um espírito de fortaleza que nos fortalece.
Se a alegria do Senhor é a nossa força, significa que nós devemos viver alegres. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, nos dá alegria. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Eu até vou te convidar, tem um vídeo no canal sobre o Espírito Santo. Aquele vídeo que eu amei, eu tava muito feliz, em que eu como uma bergamota, que aqui no Rio Grande do Sul a gente fala bergamota, mas eu sei que no Brasil fala tangerina ou mexerica. Então, para ilustrar o fruto do Espírito Santo, eu tava comendo essa fruta. E ali eu trabalho um por um dos gomos dessa fruta. Então, como hoje a gente está falando do poder do Espírito Santo, eu te convido a assistir. Tem outros vídeos sobre o Espírito Santo, mas agora eu lembrei desse, que eu não sei qual é o gomo que tu não tem, ou qual é o gomo azedo, amargo, ou aquele gomo que é muito pequenininho, mas Deus tem como nos encher do poder para que todos aqueles gomos, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a paciência, a fé, o domínio próprio, a mansidão. Não sei se eu falei todos, mas se eu não falei, tu assiste o vídeo. Então assim, é muito lindo a gente ouvir Miqueias falar, ter coragem, ter intrepidez, ousadia para dizer: eu não sou que nem vocês. Me desculpa, mas eu não tô nesse grupo aí. Eu tô cheio do Espírito Santo. Eu tô cheio do poder do Espírito Santo. Eu tô cheio de justiça e de força. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não te enche do vinho, não te embriaga, mas te enche do Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo, busca o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é Deus, ele faz parte da Trindade, ele é Deus, é o Deus Espírito Santo, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E é ele que nos enche de poder para vivermos uma vida santa, porque ele é um Espírito Santo. Bom, aí tu pensa, Miqueias estava cheio do Espírito do Senhor, estava cheio de justiça, estava cheio de força. Para quê? Para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. É aquilo que eu falei lá no início, no verso 1. Tu tem que ter muita coragem para falar o que Deus manda tu falar. E olha bem, ele tá cheio de justiça, de força e de poder. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de timidez, mas nos deu poder, moderação, amor, equilíbrio para fazer as coisas como Deus quer que elas sejam feitas. Então, ele estava declarando, anunciando, denunciando os pecados, as transgressões de Israel, de Judá, do povo de Deus. 9. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Então, aqui a gente vê a menção a Jerusalém, né, que seria Judá. E nos outros versículos a gente viu Jacó e Israel, né, que seria uma menção ao povo de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Que de uma forma generalizada, os governantes e os chefes perverteram o direito, aquilo que é justo, o juízo. Pervertem tudo o que é correto. Quer dizer, se desviaram, detestam a justiça. São perversos, são criminosos. Porque tu pensa um juiz tem que seguir a justiça, a lei, mas o próprio juiz perverte.
Então, é um crime. Isso deixa de ser pecado e passa a ser crime, né? Então, eles estavam pervertendo o juízo, pervertendo a justiça. 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Olha, mais direto que isso não tem, né? Suborno, interesses pessoais ou interesses escusos, a gente pode falar, dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, a pessoa está pecando, mas ela está usando o nome de Deus. Ela precisa estar, vamos assim, aparentemente envolvida com Deus para ter respaldo, autoridade, status. Então eles dizem: o Senhor não está no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. É como se ele dissesse assim: eu tô tranquilo, eu tô fazendo a obra de Deus. Eu falo em Deus, 5 palavras, 2 ou 3 é Deus, 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 só fala coisas lindas, mas a vida, sepulcros caiados. 12. Vocês viram, o capítulo é pequeno, mas olha quanta riqueza. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Aqui é uma profecia que, como a gente já estudou, a gente sabe que se cumpriu. É uma profecia contra Jerusalém, contra Judá. É uma profecia anunciando a destruição, a ruína de Jerusalém, de Judá e do templo. Aí tu pensa, esses sacerdotes, esses pastores, profetas, todos sem o templo, sem a fachada, sem o espetáculo, né? Sem poder fazer a performance deles, né? Deus destruiu tudo. Deus mandou destruir através dos inimigos. Então, isso, na época que é profetizado, parecia uma loucura, como muitas das profecias, porque Jerusalém era considerada uma cidade inexpugnável, inviolável e indestrutível. Quando queriam matar Jeremias, que a gente estudou, e eu sofri tanto, né, naquele estudo, porque eu falei para vocês, desde a minha adolescência eu lia Jeremias e eu ficava assim em prantos, de tanto que ele sofreu. E o versículo, vamos dizer assim, que salvou, entre aspas, Jeremias, foi esse. Sério, tá, mas já foi profetizado que Jerusalém ia ser destruída. Então, os estudiosos fizeram, assim, um resgate, fizeram um link deste versículo de Miqueias 3:12, com Jeremias. Porque é como se Jeremias estivesse repetindo ou reiterando isso que Miqueias disse. Claro, sempre foi Deus, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus inspirou Miqueias, falou para Miqueias o que ele deveria dizer e ficou registrado. E quando Jeremias falou de novo e o povo não queria aceitar, alguém disse: não, mas para aí, não foi Jeremias que inventou isso. Miqueias já tinha profetizado. Porque nunca se acreditou que Jerusalém poderia ser destruída. E o templo, então? O que a gente aprende com esse capítulo 3 de Miqueias? Miqueias, que estava cheio do poder do Espírito Santo, que os governantes maus, eles chamarão pelo Senhor, clamarão ao Senhor, mas Deus se afastará deles. Deus esconderá deles a sua face, porque eles fizeram mal nas suas obras, nos seus ofícios, nas suas funções. Miqueias, porém, estava cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força,
para declarar, anunciar e profetizar a transgressão e o pecado do seu povo.